Boa noite, galera que está começando a entrar agora. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A Leca disse que está me vendo e ouvindo bem. Vocês também estão me vendo e ouvindo bem. Entrei. Eita! Na hora que você me chamou, travou. Aí eu tive que sair e voltei. Tudo certo, mulher. Que coisa mais linda do mundo, meu Deus do céu. Olha a galera entrando aí. É porque Eita, todo mundo estava esperando 19 horas, né? E ainda é. todo mundo vai chegando em casa, vai Deixa eu botar. jantando, tomando uma água e vai entrando. É isso aí. Leca, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Você tá me ouvindo direitinho? Tô assim, Tá. tô ouvindo, tô vendo você perfeito. É, galera, olha a galera entrando aí, tá vendo, Leca? Realmente é 7 horas mesmo, a galera é pontual, viu? Ó, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Leca, boa noite Boa mais uma noite. vez. Cara, eu tô muito feliz, você não tem noção da felicidade. Essa semana, desde que eu vi teu bate-papo lá no Cadcast, eu assisto e choro. Eu assisto e choro. Aí, lá no podcast sábado, a gente tava conversando com um professor, né, sobre o caso que teve aqui do afundamento de um bairro, e alguns, enfim, da Braskem, você já ouviu falar. Sim, sim. Já ouviu, Sim. né? Pronto. Então, a gente tava falando sobre isso e aí a gente falou, né? Falou de você assim, aí eu já enchi os olhos de água quando eu comecei a falar, eu digo, minha gente, pelo amor de Deus. O que você fez, mulher, é surreal, não sei. Mas assim, nunca, olha, nem nos meus sonhos mais espetaculares eu imaginei viver o que eu estou vivendo. Eu não fiz isso para virar notícia, de jeito nenhum. Isso era um sonho meu que foi muito planejado, foi muito estudado e eu treinei muito. Foram 2 anos de treino e 2 anos de planejamento, montando o time, vendo toda a logística, análise de risco, que é uma prova arriscada, né? Um desafio arriscado. Mas no meu mundo, sabe? Da natação, master da Bahia, com os meus amigos, uma rede de apoio muito grande me ajudando, né? E eu nunca imaginei ter essa repercussão, sabe? Porque eu sou nadadora amadora, né? Eu nado por amor. Eu nado por amor. Eu tenho filho, eu trabalho, eu tenho. Minha prioridade são meus meninos, né? Então, minha prioridade são meus Sim, meninos. sim, Então, minha prioridade é meu trabalho para pagar as contas, né? Botar sim. comida em casa, dar estudo para eles. Mas a natação sempre fez parte da minha vida e eu sempre brinquei com eles. Filhos, eu quero ter histórias incríveis para contar para os meus netos. Então, o meu propósito sempre foi esse, um propósito simples, assim, mas genuíno, verdadeiro, por amor, né? Eu faço por amor. E eu jamais imaginei que eu estava fazendo algo histórico, algo. Enfim, agora que eu estou vivenciando isso, né? Ô, Leca, eu acho que é por isso que tá acontecendo tudo isso, porque o seu propósito é tão genuíno, né? Ele é tão de verdade que ele teve, né, uma proporção que você não imaginava, Não imaginava, justamente, de jeito é, nenhum. justamente por isso, cara, assim, quando eu falei lá no podcast, o professor fez, é o quê? É o quê, rapaz? Essa mulher fez o quê? Aí eu falei, ele fez, não, eu vou assistir essa live, pelo amor de Deus. Aí a gente começou a conversar, enfim, e todo mundo que eu encontrava essa semana, eu falava, conversei com minha mãe, e a gente contamos a sua história, enfim. Eu acho que é por isso mesmo, sabe? Por ser muito genuíno o que você fez. Foi tão de coração, tão Foi. verdade que. Tudo, eu já aqui, eu nado aqui em Salvador, eu sou paulista, mas eu moro aqui já há 21 anos. Tenho 2 filhos baianos, eu me considero soteropolitana. Eu não sou, mas eu me considero. Sim. E eu nado no mar aqui há 21 anos, né? E eu virei ultramaratonista há 4 anos. Então eu brinco que eu estou mapeando o litoral de Salvador a nado. Então eu já fiz outros nados incríveis e onde eu também fui a primeira mulher, eu já fui a primeira mulher a nadar os 3 faróis, que você sai nadando
do Farol de Itapuã, passa nadando pelo Farol da Barra e chega no Farol do Maitá, que você vê a orla inteira de Salvador de um outro ângulo, né? Bem bonito, bem legal. Eu fui a primeira mulher também a fazer Madre de Deus, Porto da Barra. Os 3 faróis são 36 quilômetros, sendo que os 2 faróis, né, Itapuã Barra é mar aberto, são 23 quilômetros, e depois mais 13, né, do Farol da Barra ao Farol de Maitá, na Baía de Todos os Santos, né? E é diferente nadar mar aberto e Bahia, né? Depois eu também fui a primeira mulher a nadar Madre de Deus, Porto da Barra. São 30 quilômetros, todo dentro da Baía de Todos os Santos. Mas assim, eu nunca fiz isso pensando que... Eu nem sabia que eu era a primeira mulher a nadar, você tá entendendo? Eu fiquei sabendo depois, porque aí, por exemplo, Madre de Deus, Porto da Barra é uma prova. Então eu competi e quando eu cheguei eles me deram um troféu e me festejaram. Pô, você foi a primeira mulher a concluir. Foi em 2022 e essa prova existe desde 2017. E muitas mulheres participaram, mas eu não sabia que elas não haviam concluído, né? Chegado até o fim. Então quando eu cheguei lá e tinha uma festa para mim, eu fiquei sabendo ali na areia, na hora que eu cheguei, que eu era... Meu Deus! Eu te juro, eu juro pelos meus filhos, eu nunca faço essas coisas pensando que eu quero quebrar um recorde. Não, de jeito nenhum. Isso nem passa pela minha cabeça, que eu sou a primeira mulher, que eu quero nadar. Eu nem sabia que 60 quilômetros era um recorde, nada disso. Eu realmente faço por amor. E realmente eu quero ter histórias incríveis para contar para os meus netos, sabe? O meu filho um tem 19, o outro tem 17. Daqui a pouco, né? Tá cedo ainda, mas daqui a pouco os netos estão chegando. E eu quero ser exemplo para os meus filhos, eu quero ser exemplo para os meus netos, eu quero ter essas histórias incríveis para contar para eles. Entendeu? E você já de tem, verdade, né, Leca? isso. E a gente consegue sentir, Leca, você falando assim, esses podcasts, essas entrevistas que você deu, você quando fala, a gente sabe, a gente sente que é de verdade, entendeu? Por isso que a história fica mais linda ainda, né? Fica mais emocionante ainda, assim. Então, assim, ó, de verdade, a gente te agradece muito, né, por ter aceitado o convite, assim. Eu tava assistindo a live, aí quando eu comecei a chorar, a live não, o podcast, eu digo, cara, eu vou mandar um convite. Eu acho que ela não vai aceitar, mas eu vou mandar, né? Isso, eu aceito com o maior prazer, é uma honra para mim estar aqui. Aí eu mandei o convite, quando você aceitou, eu quase caio da cadeira. Eu tava sentada assim, eu fiz, meu Deus, a mulher aceitou o convite, gente do céu. Aí falei pro meu irmão, falei, caramba. Enfim, é uma honra nossa estar tendo você aqui hoje. De coração, muito obrigado. Um abraço aí do Márcio, um abraço todo carinhoso nosso do podcast. E aproveitando já, Aleca, dizer para você que esse espaço aqui do podcast, nosso podcast, a gente tá novinho, tá engateando, a gente nasceu em agosto do ano passado. E assim, você vai ter esse espaço sempre que você quiser, tá? Sempre que você quiser. Quando Conte eu com a for para gente. Maceió, eu vou te conhecer Oxe, pessoalmente. venha mesmo, pelo amor de Deus. Não esqueça não de Eu falar, de mandar tenho um oi. muitas amigas nadadoras aí, que eu conheci, inclusive, em provas aqui em Salvador, que Que elas vieram nadar massa. aqui. A Ultramaratura, Itaparica-Mutá, são 16 quilômetros. Mar Grande, Salvador, são 12 quilômetros. Elas vieram aqui o ano passado, nadaram ambas as provas e eu fiquei bem próxima delas. Assim. Ô, Leca, você já veio pra cá? Eu já fui para Maceió, mas sempre de passagem. A minha irmã mora em João Pessoa. Então eu vou muito a João Pessoa de carro. E aí eu faço a parada em Maceió, mas sempre uma parada para descansar, dormir, comer alguma coisa. Eu nunca fui para visitar mesmo. O Márcio colocou bem assim, vamos comer uma peixada. Aí gosta de comer, viu? Vamos, eu também gosto de comer. Vamos, bora. Vamos comer uma peixada. Então, conta com a gente, conta com o podcast, sei lá, qualquer prova. Se você precisar de um espaço para divulgar alguma coisa, conta com a gente. Só falar que a gente divulga, tá? Conta mesmo com a Obrigada. gente. Então, assim, como a gente só tem uma horinha, Leca, você falou um pouquinho aí de você, a gente não vai ter como falar de todas as provas, infelizmente, porque o tempo não vai permitir. Mas eu queria, assim, que você começasse do início, resumindo, assim, como é que começou a tua história, né, com a natação. Eu já sei, mas a galera aqui talvez não. Então, conta pra gente como é que foi o início de tudo isso,
Como é que você, né, se tornou ultramaratonista? Como é que foi isso? Bom, meu pai é ex-nadador, né? Meu pai foi nadador do Palmeiras, e aí eu e as minhas irmãs, a gente aprendeu a nadar antes de andar. E aí eu tenho a natação na minha vida sempre como um esporte amador. Eu nadei minha vida toda, né? Em São Paulo, em piscina, nadava e competia em piscina, mas nunca fui uma nadadora de destaque. Em muitos momentos eu deixei a natação priorizando estudo, priorizando da vida profissional, Sim. né? E aí, quando foi em 2003, eu me mudei para Salvador, em janeiro de 2003. Fez 21 anos agora. E aí, quando eu me mudei para Salvador, eu já era super apaixonada pelo mar, pela praia. Eu sou paulista, nasci em São Paulo, na Avenida Paulista, no hospital na Avenida Paulista, mas eu me sinto um peixe fora d'água em São Paulo. Sempre me senti Entendo. assim, tá? Sim. Então, quando eu vim morar em Salvador, eu me encontrei, eu super me adaptei. Em um mês eu estava super adaptada. Obviamente que em um mês eu já estava nadando aqui Uhum. do lado da minha casa, na piscina que eu nado até hoje, no Clube Aquanova. Eu vim morar aqui em janeiro de 2003. Em fevereiro de 2003, eu estava nadando na Aquanova, que é meu clube até hoje, tá? E aí, na Aquanova, o meu técnico falou: Você já nadou no mar? Eu falei: Não, né? Eu moro em São Paulo, eu vim de São Paulo, Não São tem Paulo tem praia? mar, nunca vi. Ele: Não, vou te levar para nadar no mar, você vai ver, eu acho que você vai adorar. E aí, se você nadar no mar, você não volta mais para a piscina. É meio polêmico isso, né? O pessoal de piscina não gosta. É Aí mesmo? ele me levou, porque eu falo, porque aí ele me levou para o mar e eu competi minha primeira prova no mar, prova curta, a prova da Federação Baiana de Natação. Essas provas têm 4, 5 quilômetros e elas acontecem todo mês, né? E aí eu competi, eu amei aquilo, amei. E eu me lembro que foi em setembro de 2003, me lembro tudo. Me lembro que foi a etapa Bonfim, Ribeira, Bonfim. Quando entrei no mar, procurando minhas referências, porque quando você nada no mar, nem sempre você enxerga as boias, né? Então você sempre procura referência externa. Quando eu olhei, quando eu estava lá dentro do mar, eu olhei aquela cúpula de ouro da Igreja Senhor do Bonfim. Nossa, eu fiquei. Nossa, aquilo é de arrepiar. E aí eu saí da prova e o meu técnico todo desesperado, porque estava chovendo, nublado. Bonfim, hoje, ele é revitalizado, é maravilhoso, mas na ocasião era um bairro sujo, pobre, né? E aí o meu técnico todo preocupado, falando: ela vai odiar. Na hora que eu saí, ele perguntou: Você gostou? Eu falei: Amei. Ele falou: Nossa, se você amou hoje, você nunca mais volta para a piscina. E foi dito e feito. Piscina hoje é só para eu treinar. Eu nunca mais competi na piscina. Então, daí, eu comecei a competir no mar e sempre fazendo as provas da federação, que ocorrem todo mês, com o objetivo de nadar a prova super clássica aqui de Salvador, que é a Mar Grande Salvador. Que é você vai para a ilha de Taparica de barco e volta nadando da ilha para o Porto da Barra, para Salvador. Então, essa prova você precisa pontuar para poder nadar essa prova. Então, meu objetivo sempre foi fazer as provas da federação para ganhar pontos para chegar no fim do ano e estar classificada para nadar essa prova, que é da ilha de Taparica para Salvador. Tem 12 quilômetros e é super maravilhosa, super charmosa. De longe é minha prova preferida até hoje. Até hoje, de tudo que eu já fiz. Você sair da ilha, vendo o Salvador pequenininho, os principais cartões postais, sabe? Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Dumã, Gamboa, Corredor da Vitória, o Farol da Barra. E aí você vai nadando em sentido Salvador e esses cartões postais vão Descendo. crescendo nos seus olhos. É tipo, Caraca, é de é de arrepiar. E arrepiar. Eu tô eu já fiz arrepiada só de pensar. muitas vezes e cada vez é uma emoção diferente, sabe? Cada vez é de um jeito, cada vez tem um desafio diferente, cada vez é uma emoção diferente. E daí, em 2019, eu nadei a prova no sábado, a prova oficial da federação no sábado, e no domingo, um grupo de amigos que a gente tem aqui, que a gente se reúne todo domingo para nadar no mar, chama Somos Aquáticos.
Aí ia ter a Mar Grande dos Somos Aquáticos. E eles falaram, poxa, Leca, vem com a gente, você tem experiência, a gente vai fazer pela primeira vez. E aí eu fiz uma no sábado, Caraca. que o mar estava liso, céu azul, sem vento. Eu cheguei em 2 horas e meia em Salvador. E no domingo, com meus amigos, eu fiz. Tava uma chuva, uma ventania, Meu Deus. tinha onda dentro da Baía de Todos os Meu Santos. Deus. Eu levei 4 horas e meia para chegar em Salvador. E das 30 pessoas, só 2 conseguiram chegar, eu e um outro amigo meu. E aí eu falei, cara, quando eu cheguei lá na areia, cansada, me arrastando, né? Falei, gente, eu gostei disso aqui, porque o mesmo trecho, menos de 24 horas e completamente Diferente. diferente, sabe? Muito Uhum. desafiador, né? E bonito igual, mesmo chovendo, com mar grande, agitado, vento pra caramba, foi super bonito. E aí eu falei, cara, eu gostei disso, eu quero fazer isso, eu quero nadar a longas distâncias no mar. E aí comecei a pesquisar sobre ultramaratonas, né, em Salvador. E Uhum. ultramaratonista é você nadar acima de 15 quilômetros. E aí, pesquisando, eu achei uma associação que é a BOASA, que é Bay of All Saints Swimming Association, é a Associação de Natação da Baía de Todos os Santos. Eu achei a BOASA, que é presidida pelo Maurício Barreto, que é um ex-atleta de natação profissional aqui de Salvador e hoje um técnico muito conceituado, de uma equipe muito conceituada também. E também tem um cargo dentro da Federação Baiana de Desportos Aquáticos, a FBDA. E o Maurício é o presidente da BOASA. E eu comecei a olhar e a BOASA, ela homologa trechos de ultramaratonas no litoral da gente aqui, no litoral de Salvador. E ela tem 8 trechos. E eu comecei a olhar os trechos e foi me dando uma alegria. Eu fui querendo fazer aquilo, sabe? E aí eu falei com o meu técnico e eu falei, eu quero nadar longas distâncias, eu quero começar nadando os 3 faróis. Porque lá na Boaça tem 8 trechos. Um dos trechos é o trecho dos 3 faróis. E aí, então, o meu técnico falou, olha, você quer virar ultramaratonista? Você tem certeza? Porque aí não é só nadar. Eu quero que você vá procurar o André Ranieri, o fisioterapeuta na clínica Fisio Ranieri, porque você vai ter que fazer fortalecimento. Eu quero que você vá procurar o doutor Fabrício Silveira, um médico nutrólogo, que é especialista em hidratação em água salgada. Eu quero que você fique com ele. E eu tô com esse time até hoje. Até hoje Que eu tô com todo massa, mundo. Leca. E ele Que falou, massa. olha, acabou vida social, acabou barzinho, acabou cervejinha, porque virar ultramaratonista amadora, você é mãe, você trabalha, tem uma rotina puxada e já tem uma certa idade, ou você que se conscientiza que é disciplina, foco, ou você vai ficar muito doente, vai se lesionar. E aí eu fui me apaixonando por aquilo, que hoje isso para mim é um prazer inenarrável. Eu nem quero saber de carnaval, de barzinho, de cervejinha, nada. Eu só quero saber do próximo trecho que eu vou nadar. E aí, então, em 2020, eu comecei a treinar com esse time me apoiando, né? O meu técnico, Rodrigo Nova, com a Nova Natação. A clínica de performance humana, que tem o doutor Fabrício, que é meu médico nutrólogo, tem a minha nutricionista, que é a Lu, e tem uma série de exames lá, bioimpedância, e Eu todos os preciso fazer. exames de check-up e tudo. E a Fisio Ranieri, com o André Ranieri, e todos os pupilos deles lá, que eu faço o fortalecimento. Eu, graças a Deus, não tenho lesão. Graças a Deus, não tenho lesão. Então é mais fortalecer para E nenhum, me e manter sem nenhum, lesão. e nenhum tipo, graças a Deus, nenhum tipo de doença, né, Leca? Assim, Nada, nada. nada, nada. Graças a Zero. Deus. Inclusive fala, né? Tá menina, 18 anos, É, minha menina. amiga, pode crer que tá mesmo. É. É. Ó, aí, a primeira prova de ultramaratona, que no caso foi dos Três Faróis. Foi dos 3 Tá, faróis. Eu fiz em 21 de novembro de 2021. certo. E aí, dá pra resumir a prova, assim, pra gente, assim? Nossa,
foi assim, olha, eu saí 4 horas da manhã do Farol de Itapuã, aqui em Salvador, clareia, aí como aí em Maceió, clareia super rápido, né? 6 horas da manhã. 5 horas já tá Tá claro, claro. 5h30 já tá sol, É sol rasgando. Então, verdade. eu nadei 1 hora no escuro, foi quase nada, mas é uma prova assim muito bonita, porque você vê toda a orla de Salvador de um outro ângulo, de dentro do mar. É muito bonito. E agora é uma prova muito dura, porque existe na costa de Salvador muitos trechos de corrente de reverso, você não sai do lugar, então tem que ter uma mente ali, tem que ter uma cabeça boa, porque muitos bons nadadores aqui que tentaram fazer esse trecho, quando chega, que tentaram fazer os 3 faróis, quando chega em determinados trechos, desistem, né? Então tem que ter uma persistência maior, porque é muito duro. O mar aberto aqui de Salvador é muito agitado, muita corrente com a maré, e tem muita corrente de reverso. Então, é um trecho duro, é um trecho de 36 quilômetros. Nesses 36 quilômetros tem 3 momentos duros, que você tem que ter cabeça boa, mas é uma coisa, assim, é muito bonito. É de arrepiar, assim. Quando eu cheguei no Maitá, eu cheguei 2 horas da tarde. Eu nadei 36 quilômetros em 10 horas e 1 minuto. Não tira 1 minuto que deu trabalho, viu? Quando eu cheguei lá no Maitá, eu tava inteirona, eu tava varada de fome. Aí nós fomos na Pedra Furada, que ali no Maitá, do lado da Igreja do Bonfim, da Pedra Furada, onde tem vários restaurantes tradicionais aqui, né, de comida caseira. Foi todo mundo, eu e minha equipe, né, acho que nós vamos falar sobre isso, eu tenho um time, né, de água e de terra, uma equipe de água e de terra que me acompanha, porque ultramaratonista é o esporte individual mais em equipe que eu conheço, ultramaratona de águas abertas. Não tem como você fazer sozinha. Sozinho, é verdade, Então Leca. eu cheguei lá inteira, varada de fome. Aí a gente foi comer na Pedra Furada. Era 2 horas da tarde, eram 2 horas. Ficamos até 5 horas comemorando. Eu ótima. Aí eu falei, gente, eu gostei demais disso aqui. Eu nasci para isso. Eu tenho uma conexão na água muito grande, sabe? Eu me sinto parte daquilo. Eu me sinto melhor na água do que na terra, sabe? Às vezes até queria meio ser peixe, assim, ficar ali e tal. Fica ali. E aí, quando eu saí dali, eu falei, cara, eu gostei demais disso. Eu gostei tanto que eu quero dobrar, quero fazer o dobro. E foi daí que surgiu o Salvador Morro. Porque aí eu fui lá na Boaça e falei, deixa eu ver se tem algum trecho aqui que tem 60 quilômetros ou um pouco mais. E aí tem lá, tá lá na Boaça, Salvador Morro de São Paulo. E é um trecho que, dependendo da navegação, pode ir de 60 quilômetros até 85. Caraca, Depende, sério? dependendo da navegação. Então, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer agora. Meu Aí eu fui lá Deus. pro meu técnico e falei para ele, Rodrigo, eu quero nadar para Morro de São Paulo. Ele falou, ah, pirou, não é possível. Endoidou a Achei cabeção. que você tinha sossegado o facho, agora que você nadou os 3 faróis. Eu falei, não. Eu falei para ele, não, eu quero fazer todos os trechos da Boaça. Tem 8. Ô, Leca, você fez quanto já da associação já? Fiz 2, no caso? 6. Dois? Dos 6 8 eu já? fiz 6 já. Cara, Sim, porque aí o que aconteceu? Nos treinamentos para morro, eu fiz quase todos os trechos. meu Deus, que massa. É, Caraca. muito massa. Sim, vamos voltar para Então, essa prova. pronto. Eu nadei os 3 faróis em novembro de 21. Tive fiquei muito feliz e fui procurar o dobro para nadar. Achei o dobro lá na Boaça, Salvador Morro. E aí, então, em janeiro de 22, eu comecei a treinar para fazer Salvador Morro e a previsão sempre foi nadar em janeiro de 2024. Ou seja, a previsão sempre foi treinar os 2 anos, porque é uma prova longa, né? É uma prova muito longa, toda em mar aberto. Então, os riscos são um pouco diferentes e precisaria ser muito bem treinado e muito bem planejado, né? Sim. Então, quando Salvador Morro saiu de sonho para virar objetivo,
a gente traçou um plano de ação mesmo, um plano de ação com metas, e aí fomos cumprindo essas pequenas metas, né, bem gradativamente, porque o gradativamente é definitivo, entendeu? Então, assim, Entendi. eu sou mãe, eu trabalho, eu já não sou novinha, então precisa fazer algo bem consistente, gradativo para ser definitivo, né? Sim. Então, o primeiro ano de treinamento foi um ano de base, um ano que eu nadei no mar de 15 em 15 dias, então eu só posso nadar no mar de final de semana, porque durante a semana eu Eu trabalho. trabalho. Durante a semana eu treino à noite na piscina. E o mar é ou final de semana ou feriado. Então, meus treinos no mar eram de 15 em 15 dias e eram treinos, no geral, de 12 a 15 quilômetros. Então, foi um ano para dar base, para Entendo. fortalecer o que eu já fazia, que era 10, 12, 15 quilômetros, isso eu já fazia, mas era para fortalecer. E aí, o que foi que entrou também? Pô, a previsão de nadar os 60 quilômetros no meu pace, no meu ritmo, era 24 horas. Eu vou nadar à noite. 12 horas eu vou nadar à noite. Então, eu nunca nadei à noite. Eu tenho medo de nadar à noite. Então, tem que treinar à noite. Então, foi um ano que que eu nadei muito à noite no mar. Porque eu acredito muito em treino, muito em treino. Tem que treinar. E tem que treinar duro. Tem que treinar em condições adversas. Não tem que cancelar treino. Olha, quem me treina comigo, minha rede de apoio, que é enorme, né? Que meus treinos são muito caros. Eu sempre tenho um barco que tem que me acompanhar e eu sempre tenho que suplementar. Então, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa que treina comigo, que divide os custos do barco, né? Então, eles sabem, eu não cancelo o treino. Cancelar treino é só se estiver dando raio, só. Não tem outro motivo de cancelamento de treino. Então, acordou, tá maior chuva, um vendaval, vai treinar. Porque se eu vou nadar 24 horas, eu posso sair com céu de brigadeiro, lindo, maravilhoso, sem vento nenhum, e dali 12 horas virar tudo, entrar na tempestade, eu tenho que estar Isso. preparada. Então, eu acredito muito em treino, eu treinei muito. E uma das coisas que eu mais treinei foi nadar à noite. Então, eu tenho medo de nadar à noite, eu tenho que treinar 20 vezes à noite e 2 de dia. E eu Ô, treinei Leca, como é tanto à nadar à noite. noite, hein, Leca? Como é que Então, é, hein? e por que que eu acredito? Por que que eu acredito muito em treino também? Porque treinando muito, você erra muito. E quando você erra muito, você corrige o curso, entendeu? Perfeito. É, Quando você treina muito, você passa muita dificuldade. E quando você passa dificuldade, você planeja alguma coisa para não passar aquela dificuldade e aplica aquilo para não passar. Então, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a nadar à noite no mar, sabe aquelas boias laranjas sei, de sinalização que a gente sei. usa? Eu ia com aquelas boias laranjas e dentro da boia laranja eu botava uma lanterna assim, ó, desse tamanho, piscante. E o barco tem luz ao redor dele todo, acendia todas as luzes, porque eu precisava ver luz. Sim. Só que o que acontece? Eu era uma árvore de Natal Meu nadando. Deus, Os peixes à noite, eles procuram a luz. Então, os caramba. peixes, eles vinham em cima de mim o tempo todo. Eu tomei muita porrada de peixe, porque eles Caraca, Leca. pulam. Porque à noite eles são grandes, eles pulam na gente. Então, o que a gente foi aprendendo? Cara, não precisa nadar igual uma árvore de Natal. Vamos botar uma luzinha. Pega o sinalizador de Sim, anzol, de pesca noturna, que é desse tamanho, e põe aqui atrás no óculos. Fica uma ponta verde para fora, não entra nem na água, entendeu? entendi. Outra coisa que a gente aprendeu, não liga a luz do barco do lado que eu tô nadando, liga só do lado oposto, entendeu? Entendi. Porque aí os Mas peixes assim, vão ô Leca, pra lá. na sua, tipo assim, essa luz que ficava aqui, mas a sua visão, a sua visão dentro da, não Não, via, não é tinha escuro. luz, É é escuro. escuro. Eu só tenho assim, a minha visão à noite é muito curta. É bem próximo de mim mesmo, porque o resto é uma escuridão. E próximo de mim, os peixes ficam, eles ficam. E eu te digo hoje, a minha zona de conforto é nadar à noite. Eu adoro nadar à noite.
Eu hoje, se eu puder escolher, eu prefiro nadar à noite. E eu gosto dos peixes comigo. Se eu não vejo os peixes comigo, eu fico assim, opa, o que está acontecendo? Por que os peixes não estão aqui comigo? Isso. Sabe? E agora, eles, por estarem o tempo todo comigo, às vezes bate, às vezes dá um beliscão, Machuca, mas chegou a eu já machucar, assim. cheguei a tomar uma vez parando num ponto de apoio para hidratar. E, na verdade, eu fui para a beira da praia mesmo, nesse ponto de apoio, que é aqui no Man, em Salvador. Quando eu pisei na areia, eu fui mordida por um peixe, que a gente acha que é um peixe que chama niquim, porque meu pé, na hora não deu nada. Na hora não deu nada, tanto é que eu hidratei e voltei a nadar. Isso era mais ou menos umas 7 horas da manhã. Voltei a nadar até o ponto final do treino, aí peguei meu carro, fui embora, e quando eu cheguei em casa, que meu pé começou a inchar, ficou preto, assim. A mordida foi aqui, aí inchou, ficou preto. E esse inchaço foi caminhando, assim, no pé, até o outro lado, entendeu? Meu Eu Deus. fiquei 10 dias com o pé assim, achei que fosse perder meu pé. Era na pandemia, tive que fazer consulta online. Então Caramba. eu tenho até foto disso, que eu tive que tirar foto, mandar foto para ver a medicação, mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Assim, foi só mesmo o veneno que deu uma reação alérgica e depois passou e eu, eu voltei a nadar, né? Mas eu é por isso que eu falo, tem que treinar muito, Muito. porque é treinando muito que você vai passando essas dificuldades, essas adversidades, e quando acontece no dia da sua travessia, como aconteceu comigo, você está preparada, entendeu? Você está preparado para tudo, sabe? Porque, inclusive, nos meus treinos, eu fui muito queimada por caravela e eu nunca deixei de treinar, justamente para poder ganhar resistência à dor da queimadura da caravela, porque é uma dor muito Ô, forte, né? Então, eu Leca, fui eu já, muito já, eu já queimada. fui queimada já, mas eu vou te dizer, eu não consigo imaginar a pessoa nadando com aquele troço queimando. É, Que não, queima assim, muito, porque dói é, muito, é. cara. Meu Deus do céu. Então, nos meus treinos, eu sofri muito queimadura de caravela, né? Inclusive, teve uma queimadura que eu sofri que eu precisei, eu tive febre e tal, precisei de uma consulta. Também foi no meio da pandemia. Eu também tive que tirar foto, Meu porque Deus. eu tô até hoje, porque foi consulta online, né? E tal. Mas eu me lembro assim que essa foi a única vez que eu saí do mar que eu não aguentei a dor, né? Todas as outras vezes, sempre que eu fui queimada, eu continuei nadando, trabalhando minha mente, né, para justamente transformar essa dor em amor, porque é isso que eu tento fazer quando eu tô nadando, porque quando você nada muito longa distância, vai doer, não tem jeito, alguma coisa vai doer. Então, a minha grande estratégia é transformar essa dor em amor, né? Então, todas as vezes que eu fui queimada por caravela, eu sempre continuei nadando, trabalhando a minha mente para transformar essa dor em amor, para eu ter resistência a essa dor, né? E eu acho que tudo isso me preparou porque eu ia vivenciar no dia, né? Foi bem diferente, porque eu fui inteira queimada, não foi uma, Meu Deus. duas queimaduras. Essa que você fala que você foi inteira queimada, foi essa última, foi a de Salvador ou Foi, Morro? foi essa agora, justamente. Mas então, assim, ó, continuando meu raciocínio para a gente Sim, chegar no sim, dia da travessia, sim, então o sim. primeiro ano de treino foi um ano de base, tá? Então eu nadava em torno de 6, 7, 8 quilômetros na piscina, 4 vezes de terça a sexta. Segunda sempre foi meu day off, segunda eu não faço nada. E sábado e domingo eu ia para o mar e sempre de 15 em 15 dias eu tinha longão. E o meu longão era de 12 a 15 quilômetros. Isso o ano todo de 2022 foi o primeiro ano. Uma vez ou outra eu nadei 2 faróis, eu fiz 2 faróis no ano de 2022, que é Farol de Itapuã, Farol da Barra, que são 23 quilômetros em mar aberto. Eu fiz a Madre Porto, fiz uma de 30 quilômetros e fiz o Itaparica Mutá,
que é 16 quilômetros, mas é um 16 quilômetros muito duro que a gente tem aqui, né? Que equivale a como se fosse 20, 23, assim. Eu imagino. Então, eu fiz essas 3 grandes, maiores, mas a grande maioria foi de 12 a 15, de 15 em 15 dias, tá? Quando virou 2023, aí todos os meus treinos no mar e até mesmo na piscina eram treinos, para mim, muito desafiadores. Então, para você ter uma ideia, até no mar, os treinos eram de 2 em 2 meses, para eu poder me recuperar fisicamente, né? Então, aí em 2023, junto com esse time que eu te falei, de natação, fisioterapia e médico nutrólogo, chegou o Rafael Peralva, que foi meu treinador mental. Comecei a fazer treinamento mental em janeiro de 2023. É tipo terapia transpessoal. É uma vez na semana, 1h30 a sessão, e você faz exercícios para fortalecer a mente, para estender a mente, né? Vocês estão vendo aqui atrás isso aqui, ó? Dá para ver. Dá para Aqui, ver o ó. papel. Esse primeiro papel aqui em cima, Pronto. desculpa, Tudo certo. eu fui mostrar e bati ali no fechar. Nem se Então, aqui em preocupe. cima, vocês podem ver isso aqui, são exercícios que eu fiz, né? Então, eu desenhei a travessia. E embaixo tem várias frases de fortalecimento da mente. E aí, gente, eu colei isso na parede todos os dias da minha vida. Eu acordava e a primeira coisa que eu faço é olhar isso aqui. Eu, inclusive, não consegui ainda tirar daqui, tá? Tô olhando todo dia. Hoje faz 20 dias que eu nadei, eu ainda tô aqui olhando, tá? Eu falo essas frases todas. Muitos exercícios para fortalecer a mente são de conhecimento já da gente. Por exemplo, a meditação é um exercício. Um outro exemplo é sessões de crioterapia. Eu fiz sessões na banheira de gelo, que eu tinha que ficar 3 baterias de 10 minutos na banheira de gelo a 5 graus, sabe? Então, o treinador mental, ele foi muito importante para mim, sabe? E além do meu treinador mental, também veio para o time uma amiga minha que tem uma clínica de saúde integrativa e me apresentou a ozonioterapia. Porque no início do ano, eu já tive treinos. O ano de 2023 foram treinos longos o tempo todo, muito longos. Em fevereiro, eu já tive 12 horas nadando à noite no mar aberto. Deu 34 quilômetros. Então, assim, logo na sequência, eu tive uma sinusite. No início do ano, tive 3 sinusites, uma atrás da outra. Por quê? A minha imunidade sempre lá embaixo, né? Porque a minha imunidade fica no limiar, né? Porque eu trabalho, tenho filho, aquela correria e treino desse jeito, né? Então, a ozonioterapia veio, foi uma surpresa maravilhosa para mim, porque trabalha na imunidade. Então, não fiquei mais doente. Então, em 2023, o meu time de apoio, né, eram de cinco pessoas, né? A natação, o médico nutrólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta mental, treinador mental e a ozonioterapia. E Ô, daí eu Leca, fiz. Oi. rapidão, manda pra gente depois. Pode ser pelo Instagram ou no WhatsApp. Manda as redes sociais dessa galera pra gente divulgar também. Mando, eu marco em Pronto. todos os meus feeds de treino, de pódio, de competição, sempre marco eles. E eu brinco que eu estou agradecendo quem me faz nadar sorrindo e não chorando. Eu sempre falo isso. Um salve para quem me faz nadar sorrindo e não chorando e ponho todos eles, mas eu mando para você, Manda, Simone. por favor. Tá bom. Obrigado. E aí, então, em 2023, veio muitos treinos desafiadores que eu fui conseguindo concluir, né? Então, 12 horas nadando à noite no mar aberto, 2 vezes Mar Grande, Salvador, ida e volta. Então, eu saí de Salvador nadando, fui até a Ilha de Taparica e voltei de uma vez, entendeu? Então, fiz 2 vezes isso, fiz Madre de Deus Porto da Barra de novo, fiz Itaparica Mutá de novo, fiz Paripe Porto, que é um trecho também da Boaça também, de 23 quilômetros. Fiz
Porto, Paripe, Porto, de uma vez. Deu 42 Meu quilômetros. Tudo eu fui a Deus. primeira mulher. Tudo eu também não sei. Eu fico sabendo na hora, depois que eu fui a primeira mulher. E aí eu fiz muitos treinos longos na piscina. Então eu fiz muitos treinos de 6 horas nadando na piscina, 8 horas. Aí eu fiz um de 12 horas e um de 24 horas. E Meu Deus, vai com esse 24 24 horas horas na na piscina, piscina. de 25 metros, deu 56 quilômetros, 56,3 quilômetros. Essas 24 horas na piscina foi de extrema importância. Eu nadei no dia 1º de novembro para o dia 2, né? Porque dia 1º eu trabalhei, então comecei a nadar 20 horas do dia 1º e fui até 20 horas do dia 2, porque dia 2 é feriado. Eu passei muita dificuldade, muita dificuldade. Só que aí, as dificuldades que eu passei eram as mesmas que eu ia passar no mar, né? Então, a principal dificuldade que eu passei foi com o sol na minha cabeça. Então, a insolação passou a ser uma preocupação aí, sabe? Então, aí a gente foi se cercar do que a gente podia fazer para eu não ter insolação nadando no dia, né? Então, aí eu tive muita ajuda de várias amigas e amigos que são ultra, que têm muito mais experiência que eu, né? Então, assim, por exemplo, jogar água na cabeça, aqueles galões de 5 litros, eu não posso encostar no barco, nem ninguém encostar em mim, mas de cima do barco dá para jogar. E a gente usou muito isso na travessia no dia de morro. Isso dá uma aliviada maravilhosa. Outra coisa, de dia nadar de touca branca, porque branca não absorve o A raio luz, solar, o entendeu? calor. Isso, nem colorida, nem preta nem colorida, tem que nadar de touca branca. E à noite nadar de touca preta, porque aí fica quentinho aqui na Aquece, cabeça. né? Aprendi também isso com o meu amigo doutor Humberto, que já fez o canal da Mancha e tudo. Então, por isso que eu falo, tem que treinar, porque é treinando que você erra, e é errando que você corrige o curso, entendeu? Que você passa muita dificuldade treinando. Então, você vai corrigindo, vai vendo o que pode fazer para melhorar. E para você ter uma ideia, a estratégia de nado para morro sempre foi de eu sair nadando à noite, que a noite era o desconhecido. Então, eu queria primeiro enfrentar a noite e depois o dia. À noite, eu treinei tanto à noite, que a noite virou minha zona de conforto. Aí a gente mudou toda a estratégia. Não, vou sofrer muito com o sol. Então, vamos sair no sol, vamos sair logo cedo. Vamos pegar o sol de primeira, que eu vou estar descansada, mais resiliente. Sim. E quando a noite cair, aí eu descanso nadando, mas descanso, porque a noite desgasta muito menos, sabe? Porque não tem o sol. Então desgasta muito menos. É uma coisa até assim meio engraçada de falar, mas à noite você hidrata e faz xixi. Hidrata e faz xixi. Hidrata e faz xixi. Porque sobra. Então você faz xixi, porque sobra. De dia você hidrata. Depois da 10ª hidratação você faz um xixi, entendeu? Então Entendi. aí mudou toda a estratégia da minha prova, né? E aí, então, passado 2023, né? Então, foi treinos muito desafiadores, mas como eu falei, 2 anos de treino que foi subindo a régua devagarzinho, bem devagarzinho, foi subindo a régua. Por que devagarzinho? Porque tem que ser definitivo, entendeu? E aí, ao longo desses 2 anos, eu fui montando a equipe também, o time de apoio, que basicamente repetiu os 3 faróis e repetiu todas as outras. Só que esta prova eu precisava de mais apoio. E como é que a gente viu isso? A gente fez análise de risco da prova. Então, a gente reuniu todo mundo, né? E falou o que pode acontecer comigo. Então, assim, o que mais perigoso poderia acontecer? O ataque de caravelas. Quer dizer, eu ataquei elas, não foram as caravelas que me atacou, né? Elas estão no habitat delas, eu tô errando. Mas as queimaduras, né, de caravela pode levar a uma reação alérgica, que pode dar um edema de glote, pode ter até um choque anafilático. Então, Muito tudo isso sério. aí
tudo isso aí estava na nossa análise de risco. Então, que a gente pensou? Poxa, vamos precisar de um médico no barco, né? Só que aí eu falei, pô, vou levar meu médico, doutor Fabrício, ele é médico de... Eu preciso de um médico socorrista, né? Então, assim, tudo isso foi... a equipe foi se formando baseado na análise de risco que a gente estava fazendo. De tudo o que podia acontecer. Tudo, até ataque de tubarão, tudo mesmo, entendeu? Então, assim... Tinha risco, Leca, de ataque de tubarão? Tinha esse Não, risco? aqui então não. O risco é Não. improvável. É improvável. É remoto para improvável. Por quê? Não tem nenhum registro. Tubarão tem, óbvio que tem. Quem está no lugar errado sou eu, mais uma vez. Tubarão tem em Tu todo não, lugar. O que tu não visse acontece não em nenhuma aqui? vez, né? Não, Chegasse a nunca ver? vi tubarão. Nunca vi. Graças a Deus. O Pimenta, que é meu guia há 4 anos, ele é pescador, inclusive. Ele também nunca viu tubarão, sabe? Então, aqui no nosso litoral não tem registro de ataque. Por quê? Porque a vida marinha é abundante, a fauna marinha é abundante. Então, o tubarão, ele não precisa me atacar para se alimentar, Sim, entendeu? entendi. E assim, eu de verdade, quem me protege não dorme. Eu tenho um espiritual muito forte. Eu tenho uma fé inabalável em Deus. Quem me protege não dorme. O tubarão não vai nem chegar perto de mim, entendeu? Eu creio nisso de uma forma inabalável. Ninguém vai me desestruturar. As pessoas chegam para mim, falam de tubarão, falam... O máximo que eu faço é dar risada, porque jamais eu vou ficar pensando nisso, entendeu? Eu tenho uma Entendi. fé muito grande nele, ele. Quem me protege não dorme, ele não dorme, tá? Verdade. Então, assim, mas tudo isso a gente levou para análise de risco e aí a gente falou, poxa, não dá para ter só o barco guia, porque o meu barco guia é um barco de pescador, é uma traineira. Eu vou para mar aberto, 60 quilômetros, completamente longe de qualquer costa. Então, se acontecer alguma coisa comigo, eu preciso de um atendimento rápido. Então, aí Sim, veio a lancha. Então, além do barco me acompanhando, meu barco guia, teve também uma lancha de 23 pés. Uma lancha que a lancha ela vai na mesma velocidade do barco, mas se precisar acelerar, ela acelera. Tanto é que a entendi. lancha foi do lado lá durante o meu nado o tempo todo, né? E na volta, quando ela voltou em 2 horas e meia. Meu Deus. Voltou rapidinho. E aí a gente começou a perceber também que numa travessia de 24 horas as pessoas precisam ter backup. Menos eu. Eu não podia ter backup. Você... Mas o marinheiro, o meu guia, tinha que ter um backup. Porque se acontece alguma coisa com ele, entendeu, gente? Entendi. E aí a gente começou a pensar assim também, poxa, a lancha não é só para me socorrer. É para socorrer qualquer pessoa que, porventura, venha passar muito mal. Porque nos meus 2 barcos, o barco guia e na lancha, tinham 13 pessoas. Então, aí, para você ter uma ideia, a gente tinha até uma lista de emergência, com o nome de cada um, o contato de emergência, o telefone do contato de emergência, o plano médico e o hospital que era para levar. E eu tenho 5 pessoas na terra, tinha 13 pessoas na água, na minha equipe de apoio, e 5 na terra, sendo uma delas em Salvador, com esta lista de emergência. Porque se qualquer pessoa passasse mal a ponto de precisar de um socorro de hospital, seria posto na lancha e rapidamente chegava na praia em Salvador. E o Luiz, que é esse meu apoio em Salvador, ia estar lá com a lista de emergência para levar para o hospital e avisar a família. Então, assim, é uma coisa muito além de somente nadar, entendeu? É isso que eu ia falar. A organização, a preparação vai para além de somente nadar, né, Leca? Aí as pessoas falam, mas você tem 5 pessoas na equipe de terra, elas fazem o quê na equipe de terra, né? Fazem muito, fazem mais do que a equipe da água. Então, a equipe de terra que me passa hipoglós, que passa o protetor, a vaselina e depois o hipoglós. A equipe de terra é que me tira o hipoglós. A equipe de terra é que que providencia o meu atendimento médico quando eu preciso, que foi o caso de Morro. A equipe de terra é que carrega o barco com comida e bebida para as pessoas, para as 13 pessoas que vão estar lá durante 24 horas. A equipe de terra foi no supermercado fazer compras para isso. A equipe de terra preparou minha suplementação e minha hidratação. A suplementação e
hidratação minha tinha para 30 horas. Eu hidrato de 30 em 30 minutos. Deixa eu mandar um 120. abraço para a Ineida rapidinho. Ai, A Ineida Eneida, ela é da entrou. minha equipe de terra. Ela é a Eneida, minha minha Bonnie da querida. terra. Ela é minha Bonnie Ela da botou terra. assim, ó, a equipe de terra desembaraça seu cabelo. Desembaraça meu cabelo, que chega um Um puro abraço, novo. Eneida. Isso. Então, assim, eu brinco que eu tenho a Bonnie da Terra. Quem viu o filme Niade, né, vai saber o que eu tô falando. Sim, Eu tenho sim. a Bonnie da Terra, que é a Eneida, e tenho a Bonnie da Água, que é a Mariana, que é a que me hidrata. Então, assim, muitas pessoas envolvidas para fazer dar certo, né? Então, como eu falo, mais uma vez eu vou falar, né? Ultramaratona de águas abertas é o esporte individual mais em equipe que eu conheço. Não tem como fazer sozinho. Então, assim, essa travessia de 60 quilômetros, você fala assim, é impossível fazer sozinha. Não tem nem 0,0001% de chance. Não tem. Eu É verdade. preciso do meu time. Então, por isso que eu falo, a conquista é nossa, é de todo mundo. E não é só do meu time, é de todo mundo, porque eu passei 2 anos treinando e eu não conheço uma pessoa da natação master da Bahia e até mesmo do Brasil. Muitos amigos meus, maratonistas e ultramaratonistas de todo o Brasil, me ajudaram com as minhas rifas, com a minha vaquinha digital, ou treinando comigo, ou com uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, um texto maravilhoso que me foi mandado um dia antes de eu nadar. Então, assim, a conquista é nossa, é nossa. Eu não tenho nem coragem de falar meu projeto, eu fiz, minha... Eu não tenho nem coragem de falar isso mais, entendeu? E aí, então, agora eu vou chegar, posso falar agora do dia, né? Da natação. Pode sim. Agora, antes de você entrar no dia, eu acredito que a gente vai precisar, porque faltam 5 minutos para as 8. Ai, meu Deus, já deu 1 hora eu falando. Tá vendo como passa rápido? Mas vamos fazer o seguinte, ó. A galera tá todo mundo aqui muito feliz. Tem muitos comentários, Leca. A Eneida falou, foi uma conquista de 20 pessoas. A galera tá falando aqui que você... Cadê quem falou? Rapidão, só pra gente... Cadê, meu Deus? Só elogios, cara. Muita admiração e orgulho. Parabéns, Leca. Obrigada, gente. Obrigada. Avisa esse peixe, Leca, quando crescer você é igual a ela. Como sempre. E bem legal a entrevista. Leleca linda. Enfim. Obrigada. A Estela disse aqui. Estela, acho que é Estela A Regina. Estela é inspiração, Estela é ultra também. Ela falou, pena que só te conheci no dia da prova. Então vamos fazer assim, ó. Para não cair do nada, a gente volta, a gente encerra aqui, porque vai ficar salvo. Depois a gente vai botar no canal do YouTube completinha, junta e bota completa, eu mando para você. A gente volta rapidinho, só para você terminar essa parte, contar como é que foi o dia. Pode ser tá assim? acabando já, de verdade tá acabando, né? É. Porque agora é o nado e aí depois é fim. Pronto, então, pode ser assim para a gente terminar? Tá tudo bem para você? Tá, tudo certo. Pronto. Tá. Então, galera, ó, volta todo mundo, tá? Eu vou só encerrar aqui rapidinho. A gente já volta para Leca concluir Porque essa senão o história Instagram maravilhosa. derruba, né? Isso. Ele derruba e fica assim, todo mundo cai do nada, fica muito chato. Então, vamos lá, galera. Vou encerrar e já entro, tá? Só um minutinho. Tá. Pronto. Ó, mesmo se ninguém entrar mais, eu conto e aí, tá o final ouvindo da história e direitinho? depois você... E aí, tudo certo? Tudo. Ó, já tem 13 pessoas, a galera tá voltando com força. Obrigada, só vou terminar de contar agora. Não, mas aí não tá chato não, tá maravilhoso. Todo mundo quer ouvir. Aí, ó, antes de você entrar para falar dessa prova, eu quero mandar um abraço para toda a sua equipe, de coração. Vocês têm toda a minha admiração, nossa admiração e nosso respeito. Eneida e todo mundo aí, que eu não sei os nomes, mas todo mundo, né? Essa conquista realmente foi um negócio surreal de lindo. Então, um abraço para toda a equipe, tá? E a gente quer saber, me perguntaram aqui, o que é que essa mulher come? Tipo assim, rapidinho, Leca. Só pra Eu saber não como nada sólido, eu só tomo líquido. Cada hidratação minha é de 30 em 30 minutos e eu tomo 125 ml de suplemento e 250 ml de água.
O Então, suplemento. o que a galera quer saber, tipo, não é só no dia, como é que você se alimenta, entendeu? Tipo Ah, assim, porque eu a posso, mulher falou assim, eu aqui, como ó, tudo, eu como de tudo, mas assim, é de tudo, mas é restrito. Eu não como nada de glúten nem de lactose, e aí eu não como nada com açúcar, com doce, com fritura. Mas o que eu posso comer é desenfreado. Eu posso comer e muito. O que eu posso comer? Verdura, fruta, proteína, arroz integral, feijão, tudo sem glúten. Por exemplo, posso comer pão sem glúten, pizza sem glúten. Eu tenho aqui do lado da minha casa uma pizzaria que faz massa sem glúten, queijo sem lactose. Então, tudo isso eu top, posso. Raízes, inhame, aipim, cuscuz, tapioca, top. açaí, posso comer. Então, assim, o que eu posso comer, atum eu posso comer, frango, carne, peixe, carne moída. O que eu posso comer muito. Inclusive, eu engordei 10 quilos para fazer isso. Só Pra que eu fazer a engordei prova. isso. Quando eu nadei as 24 horas na piscina, eu perdi 5 quilos. Cara, Então, e caramba. quando eu nadei 24 horas na piscina, eu já estava com 7 quilos a mais. E ele falando que eu precisava ter 10, porque ele fez umas contas e no dia que eu nadasse no mar, os 60 quilômetros, eu ia perder de 7 a 8 quilos, né? Então, quando eu nadei as 24 horas na piscina, eu tava com 7 quilos já a mais e eu perdi 5. Aí a gente ficou desesperado, Meu né? Daí eu Deus. comecei a comer mesmo, fiz até uma dieta chamada carga glicêmica. Todas as vezes que eu tinha treinos muito longos e também no dia de morro, 3 dias antes, eu fiz essa carga glicêmica, que é você comer muito carboidrato de 3 em 3 horas. Que o carboidrato ele fica armazenado na fibra muscular. E aí depois ele vai soltando aos poucos, né? É. Então, eu consegui bater os 10 quilos no sábado. Eu nadei na quinta-feira, dia 18 de janeiro. No sábado, eu consegui bater os 10 quilos. Não é fácil você engordar comendo bem. Não é fácil. Acreditem, é muito difícil. Porque você engorda muito na massa magra, né? Isso. Então, foi muito difícil. Eu achei que eu não fosse conseguir, mas eu consegui no sábado bater os 10 quilos. E foi importante, tá? Porque eu precisei de estar forte ali, sabe? Para o que eu ia enfrentar. Entendi. Então vamos lá, pra gente finalizar. Conta aí como é que foi. Resume Não, pra então gente. pronto. Então A chegou o grande dia, né? prova. Chegou o dia. O dia 18 de janeiro ele foi escolhido pela maré. Mar aberto não tem grandes influências de maré, não. É mais corrente mesmo. E aqui em Salvador tem uma corrente. Na verdade, a corrente Brasil, ela desce do Recife para o Rio de Janeiro. Então, ela desce do Nordeste para o Sudeste. Então, ela vai na direção do Farol da Barra para Morro de São Paulo. Então, mar aberto, a gente já sabia que ia ter essa corrente me ajudando. Sim, A gente escolhe essa travessia no período de dezembro a fevereiro, porque tem o vento nordeste, que é forte, e o vento nordeste é nessa direção, de Salvador para Morro de São Paulo, por isso que é nesse período. entendi. Agora, por que a gente vê a maré? Porque chegando em Morro, tem o Rio de Contas. O Rio de Contas, ele sai lá do continente, de Valença, da Gamboa, e deságua em Morro, na frente de Morro. Então, eu precisava chegar em Morro de enchente, para o rio estar enchendo, porque aí o rio puxando para dentro, eu entrava em Morro. Se eu Entendi. chegasse em Morro de Vazante, o rio tá saindo para o mar de Vazante. Aí Entendi. eu ia chegar de frente para o rio. Eu não tenho braço para isso, né? Ainda mais depois de nadar 50 quilômetros, porque o rio, você começa a sentir o rio faltando uns 10 quilômetros para chegar, tá? Entendi. Então, por isso que a gente tinha que ver a maré. Porque a previsão de nadar 24 horas, cada maré dura 6 horas. Então, eu precisava chegar lá de enchente, então eu precisava sair de Vazante de Salvador. Certo. Então, essa data foi escolhida pensando na maré, numa maré de lua média. Não escolhi nem a maré de lua morta, nem pequena, e nem a maré de lua grande, uma maré média. E vendo a maré vazante de dia, de manhã, porque eu mudei minha estratégia.
eu queria sair nadando no sol, porque o sol, para mim, é muito pior que a noite. Como eu falei, eu treinei Sim. tanto à noite que virou minha zona de conforto. Então, aí eu fui para o Porto da Barra bem cedo. Eu cheguei lá às 5 horas da manhã, minha largada era às 9. Eu cheguei às 5 horas da manhã. Ali no Porto da Barra, a gente tem um lugar que a gente chama de rangueria. É um lugar que a gente toma café da manhã, depois que a gente treina, que chama Mana. E o Thiago, o dono do Mana, ele é muito meu amigo e ele me ofereceu Mana, ele abriu Mana para mim, para ser meu apoio. Então, 5 horas da manhã eu cheguei lá, ele abriu. Em cima da rangueria tem um espaço terapêutico de yoga, de massagens, que é da esposa do Thiago, Andressa. E ela me deixou usar como apoio. Então, eu ali, com o meu treinador mental, fiz reiki, fiz cromoterapia e meditei por 1 hora, tá? Aí, quando deu mais ou menos 15 para 7, eu desci para a praia, porque aí eu falei, ó, agora acabou aqui, eu quero para a praia, que eu quero abraçar um por um da minha equipe, depois eu quero fazer uma oração com todo mundo, aí eu vou me paramentar, porque aí quando eu ponho hipoglosa, eu não consigo falar com mais ninguém, né? E aí eu vou nadar, né? Então tinha bastante tempo. Toda a minha família veio, né, de São Paulo, o lado da minha mãe é de São Paulo, o lado do meu pai é de Belo Horizonte. Tinha bastante Que gente legal. aqui. Inclusive, eu tive um apoio de uma grande amiga que faz transporte, tem van. Então, ela que levou toda a minha família e meus amigos lá para o Porto da Barra, mais no horário, lá para 7 horas, né? Porque eu fui bem cedo, só fui eu e minha mãe. E lá eu fiz algumas preparações com o meu treinador mental. Sim. Depois, quando eu desci para a praia, já estava todo mundo lá, que a van já tinha acabado de chegar, né? Então, aí, quando Nossa. eu desci para a praia, eu vi a magnitude que aquilo estava tomando, porque não estava só minha família ali. Tinha muitos amigos, que ok, os amigos, né? Porque treinaram comigo 2 anos, então estavam ali para me dar apoio, mas tinha televisão. Tinha uma televisão que falou assim: não, a gente está entrando ao vivo com você no Jornal da Manhã, tá bom? Aí eu falei: tá bom, vou falar o quê? Falar o quê? Tá bom. Eu falei: pô, mas eu tô concentrada, que Que acabei de me massa. concentrar, sabe? Então, tipo assim, chegou um monte de televisão. Aí eu falei: meu Deus, tá acontecendo o que aqui, né? E aí, o que aconteceu? Na hora que eu cumprimentei todo o meu time, Eneida, né? Neidoca, eu chamo ela de Neidoca. Neidoca, tá tudo certo, os barcos estão aí, carregou tudo. Ela, não se preocupe, isso aí é o que tem que ver, você tem que ver nada, né? E aí eu falei, bom, então chegou a hora da oração, era mais ou menos 8 horas da manhã, então eu gosto de dar as mãos, fazer uma oração. E aí, nesse momento da oração, eu vi a magnitude que estava o negócio, porque tinha mais de 100 pessoas na oração. A roda da oração ficou assim na praia inteira. Enorme. Aí ficou assim, ficou forte pra caramba a oração, tá? Sabe? Foi até meu treinador mental que puxou, né? O Rafael Peralva, ele tem facilidade para isso, ele que puxou. E aí a gente fez essa oração e ali eu já comecei a sentir assim uma energia muito boa, uma força, sabe? E aí eu saí dali, tirei minha roupa, aí vem tudo a parte de protetor solar, vaselina, aí passa o tubo inteiro de hipoglose, eu fico daquele jeito que já tem 1.000 figurinhas aqui de tudo que é jeito, né? E aí eu fui para a beira da água, né? Aí lá na beira da água eu me encontrei com o juiz, que foi no barco, me encontrei com o Maurício Barreto, presidente da Boassa, ele que deu a largada da prova, né? E aí eu pedi eu falei, olha, eu quero um momento só meu ali no mar, sozinha, para eu fazer minha oração sozinha. Ele falou, beleza, quando você terminar, você me dá um joia para eu dar o início da. Falei, beleza. Então ali meus filhos estavam do lado, né? Estavam comigo. Aí eu entrei na água, fiz minha oração, virei para trás, dei o joia para ele, ele deu o joia para mim. Aí eu dei aquele pulinho, que todo mundo fala, meu Deus, aquele pulinho que você deu. Você pensou o que ali, né? Cara, olha, eu tava tão feliz ali. Para mim, na hora que eu dei aquele pulo, para mim foi a consagração de 2 anos, de muito treino, de muita disciplina, de muita abdicação, de muita reclusão. Eu não saí para lugar nenhum, eu não fui ver minha família em São Paulo durante Eu 2 anos. acredito. Então, assim, para mim ali foi a felicidade extrema, suprema, de eu estar fazendo o negócio que eu tinha que fazer.
Hoje chegou a hora da consagração. Simplesmente eu pulei ali e pensei, vou fazer o que tem que ser feito, que é nadar. E sabe o que mais que eu pensei? Te juro por Deus. Eu falei, cara, 24 horas de paz, sem nenhum problema para resolver. Porque, gente, nos últimos 15 dias, teve muitos Eu imprevistos. imagino. Muitos imprevistos. Você tem uma ideia, eu perdi a lancha. A lancha que ia me acompanhar, um amigo meu me emprestou. Eu não ia gastar nada. Simplesmente a lancha deu uma pane elétrica quinta-feira, 15 dias antes. Que só Caraca. para reformar a lancha era uma lancha nova que eu ia pagar. Aí eu tive que arrumar uma lancha. Então, o marinheiro, dono da lancha, entrou na equipe 15 dias antes. Ele era o único cara que era mais deslocado da equipe, sabe? Porque a equipe ali é tudo meus amigos. Estava ali por amor a mim e esse meu sonho, entendeu? Aí chegou o Dick Sabac. E eu brinco com ele, que ele foi o melhor imprevisto que aconteceu na minha vida. Porque, cara, ele foi de uma entrega, né? Eu Assim, imagino. só que assim, ele, obviamente, ele cobrou, né? E aí não tinha dinheiro. Eu falei, meu Deus, vou fazer o quê? Aí veio o Vitor Ferraz, que é um dirigente do Bahia Futebol Clube, que falou, não, eu vou pegar uma camiseta assinada com os jogadores, você faz uma rifa. Então, assim, você vê a corrente, todo mundo me ajudando, Enorme. sabe? Verdade. E aí eu tenho que reconhecer, o Bahia é o mundo. Eu peguei essa rifa, em menos de 8 horas eu vendi todos os números. Eu achei que eu não ia conseguir pagar a lancha. Em menos de 8 horas eu vendi todos os números e paguei a lancha. Aí eu tenho que reconhecer que o Bahia é o mundo. O Bahia é o mundo. Daí o mundo. O povo é tão fanático pelo Bahia que eu chegava para vender a rifa, os caras queriam 5, 10 números. Aí eu vendi em menos de 8 horas. Rapidão. Que Então, massa, legal. quando eu pulei ali, eu pensei, cara, nossa, que alívio, eu só vou ter que nadar agora. E aí foi assim maravilhoso, porque aí realmente a corrente ela empurra, o mar estava pesado, tinha muito vento e com isso tinha muita onda, porque tinha swell também. Só que eu estava confortável, porque o vento também estava de nordeste, o vento estava me empurrando, o mar estava me empurrando. Tava tudo lindo. Eles estavam fazendo uma linha. Você tem que ver, meus guias fizeram uma linha reta. Eu nadei 62 quilômetros. Eu vi todos os catamarãs passando. O catamarã faz a linha reta, né? Uhum. O catamarã, eu larguei 9 horas. O catamarã, um pouquinho antes das 9 eu larguei. O catamarã da minha família era 10h30. Então, o catamarã passou e minha mãe se falou com o marinheiro, eles pararam o catamarã, ficaram dando tchau, sabe? Então, foi muito legal, né? E tava tudo Emocionante. correndo bem, né? Então, o que é correr bem? Eu nado de 30 em 30 minutos. Na minha cabeça, eu não tenho que nadar 24 horas, eu tenho que apenas nadar 30 minutos. Quando dá hidratação, eles apitam, porque a minha estratégia mental é entrar em silêncio. Eu entro em estado meditativo nadando. Eu me conecto bem ali e entro em silêncio. Tanto é que eles usam um apito. Eles apitam para me avisar que está na hora de hidratar, porque se ficar me chamando ali, eu não vou ouvir. Então, quando apita, eu viro de costas, fico batendo minha perna, vem a vara, que tem aquele copo na ponta, que vem a garrafinha da hidratação. Aí eu tomo 125 ml de suplemento, devolvo, aí vem a garrafinha da água, eu tomo 250 ml, devolvo, viro, continuo nadando. Então, minha hidratação é pit stop, é coisa de 1 minuto, no máximo, sabe? Rapidão. E aí, quando eu hidrato, eu zero minha mente. E aí, para mim, eu tenho que nadar mais 30 Mais minutos. 30 minutos. Então, assim, se eu falar para você, eu vou nadar 24 horas, choca. Mas se eu falar, eu vou nadar 48 vezes de 30 minutos, fica mais fácil, não fica? Fica. Então, na minha cabeça, eu nem penso 48 vezes, 12 vezes. Na minha cabeça, eu penso, eu tenho que nadar 30 minutos. Aí eu hidrato, eu zero minha mente e falo, bom, agora eu tenho que nadar 30 minutos. É isso que passa na minha cabeça. E aí tudo estava maravilhoso, né? Eu teve um pôr do sol maravilhoso, sabe? Agora sim, o pessoal do barco sofrendo, né? Então tinha meu barco, que é o barco guia, que é um barco de pescador,
e tinha a lancha, que ficava do lado direito do barco guia. No meu barco tinha 7 pessoas, e no barco lancha tinha, na lancha, desculpa, tinha 6 pessoas. No meu barco, então, 2 marinheiros, né? O meu técnico, o juiz da federação, meu fisioterapeuta e as 2 pessoas revezando na minha hidratação, a Mariana e o Marcos, meus amigos. Todos aí amigos. Na lancha, o Dick, o marinheiro, dono da lancha, 2 amigos, a Sandra Midlet, fotógrafa, e o Marcelo Noronha fazendo a live do celular. E o Marcelo estava fazendo a live para dar notícia para minha mãe e para meu pai. Era aí, o objetivo da live era esse. Era deixar minha mãe e meu pai menos preocupados. Era só esse, sabe? Dar notícia para minhas amigas, para minha mãe e para meu pai. E além do marinheiro, da Sandra e do Marcelo, estava o socorrista da SAMU e estavam os meus 2 amigos, Wagner e Sheila, que iam se revezar no caiaque na hora que anoitecesse, tá? Bom, aí veio o pôr do sol, escureceu, maravilhoso. Tentamos colocar o caiaque na água, virou 3 vezes. Porque o mar estava muito agitado, tinha muita onda, tinha muito vento. E aí a gente achou muito inseguro e falou, não, esquece o caiaque, não precisa descer o caiaque, ninguém vai remar, eu estou muito bem na água e eu vou continuar sozinha na água. Porque a regra permite, o caiaque pode ir 10 metros na minha frente para ver lixo, porque no mar tem muito lixo, lixo da natureza mesmo, tem coco, tem galho de árvore, e à noite eu acabo me batendo, sabe? E aí eu fiquei com medo de me machucar, sabe? De ter que tomar um ponto e acabar com a travessia, sabe? Entendo, sim. Mas aí, então, o caiaque a gente desistiu, continuei nadando, e aí veio o que aconteceu, foi mais ou menos 19 horas, eu tinha já 10 horas nadando, eu já tinha feito 35 quilômetros, já tinha passado da metade, estava num pace ótimo, tanto é que eles estavam fazendo brincadeiras comigo, dizendo que eu ia chegar de madrugada e que minha família não ia estar lá me esperando, porque eu não estava dormindo, né? Então, aí, quando foi 19 horas, eu atravessei uma colônia de caravelas. Eu nadei por 5 minutos no meio de muitas caravelas. E eu saía para a esquerda, tinha caravela. Eu voltava, tinha caravela. Eu fazia frontal porque elas me queimaram da testa ao tornozelo. Eu fiquei inteira queimada e eu tive uma reação alérgica instantânea, porque eu fui muito queimada. Não foi 1, 2, 3 caravelas, foram muitas. Então, fui muito queimada e a reação alérgica ela vem instantaneamente. Então, instantaneamente eu senti tudo inchar, a cabeça, a mão, os pés, a boca, incha e formiga, né? Formiga. E aí veio o pior que podia ter acontecido, que foi eu comecei a vomitar. Eu tossia muito e vomitei 1h30 sem parar. E assim, eu nem tinha mais o que vomitar, mas eu continuava vomitando. Tudo isso é da reação alérgica, né? Daí depois também, conversando com médicos, eles me explicaram, né? Então, como eu não fui medicada, eu tomei Polaramine líquido, com muito custo, né? Porque para não... Eu fiquei 1h30 vomitando. Quando foi lá para as 8h30 da noite, o juiz veio falar comigo. E eu assinei um contrato. Ele tinha autoridade para me tirar da água se ele visse que eu não estava íntegra. E aí ele veio falar comigo, poxa, o que está acontecendo? Você está 1h30 vomitando. Aí eu falei, olha, eu tô com muita dor, mas, e assim, eu não vou desistir. Não tá passando pela minha cabeça desistir. Eu tô com muita dor, mas queimada eu nado. Mas eu sei que desidratado eu não nado. Então eu vou fazer de tudo para parar de vomitar. E daí em diante, simplesmente a travessia mudou completamente. Porque a minha estratégia mental é silenciar minha mente. Minha mente ficou em barulho. Eu não consegui mais silenciar minha mente. Eu tentei cantar, eu tentei fazer as autossugestões que estão aqui atrás. Quanto mais eu nado, mais forte eu fico. Quanto mais eu nado, mais feliz eu sou. Quanto mais... Não adiantava. Minha mente ficou em barulho, eu estava com muita dor, né? Eu não conseguia parar de vomitar. Então aí eu me apeguei na minha fé. Eu tenho uma fé inabalável em Deus. Toda vez que eu tô largando na prova e que eu chego, então na largada e na chegada, eu olho para cima e aponto os dedos
que até eu tenho esse troféu aqui que fizeram para mim. Que legal, cara. Que é, eu falo, a ti toda a honra e toda a glória. E quando eu passo dificuldade, eu falo muito, tudo posso naquele que me fortalece. E aí eu comecei a falar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei isso das 19 horas, mesmo vomitando 500 vezes, vomitava de jato, assim. Era uma coisa, olha, eu nado há 21 anos no mar, eu nunca vomitei nadando. Eu não consigo imaginar como é que a pessoa vomita dentro da água e continua nadando, E Lessa. Eu não assim, consigo como imaginar. eu não fui medicada, mesmo com medicação intravenosa, nada, o veneno, ele vai para as extremidades, porque é onde tem vascularização. Então, eu sentia muita dor na cabeça, nas mãos e nos pés. E as mãos e os pés é o que a gente usa para nadar, né? Então, foi assim, a partir daí foi um exercício total de resiliência e paciência da minha equipe comigo e de mim comigo mesma. Porque cada hidratação que eu fazia era 10 minutos. Tinha que parar o barco até, porque eu pegava a garrafinha, tomava um golinho, aí eu boiava. Eu boiava, olhava para o céu estava muito aberto, eu via as estrelas e as Três Marias sempre em cima, sabe? E eu tenho duas irmãs e a gente tem um grupo no WhatsApp sem meu pai que chama Três Marias, porque minha mãe chama a gente de Três Marias. Então eu olhava as Três Marias e eu falava assim, Jesus me cobre com seu manto de glória e me faz chegar íntegra em Morro de São Paulo. Aí eu via que eu não ia vomitar, eu levantava e tomava mais um pouquinho. Eu tomava mais um pouquinho, boiava de novo, respirava, olhava para as Três Marias, falava, Jesus, me cobre com seu manto de glória. E durava 10 minutos, porque eu tinha que tomar 125 ml de suplemento e 250 ml de água. E aí, foi assim que eu consegui parar de vomitar. E aí eu continuava a nadar e enquanto eu estava nadando, eu estava tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Quando cheguei 50 quilômetros, era 3 horas da manhã. Nesse momento, o meu técnico, ele fez uma... Peraí que eu vou colocar o carregador aqui. Foi me dando uma força e assim, enquanto eu nadava, eu senti uma força. Nenhum momento passou pela minha cabeça desistir. Por 2 motivos também. Primeiro, eu fiquei muito atenta a mim. Eu não tive nenhuma vez falta de ar, porque a falta de ar poderia indicar um edema de glote, né? Eu não tive falta de ar. Segundo, o socorrista estava ali. E eu sabia tudo que ele estava levando. Eu sabia que se eu precisasse de um socorro mais urgente, mais imediato, mais assim, significativo, ele ia fazer, ele ia me socorrer. Então, e outra coisa, quando eu fui queimada, a minha equipe, que estava todo mundo passando mal, todo mundo estava vomitando sem parar, ninguém mais vomitou. Ninguém mais pregou o olho, ninguém mais dormiu, todo mundo ficou de pé. Cada parada minha para hidratação, eu vi os olhares deles em mim, sabe? Cuidando de mim, se eu Cuidando de estava bem, como você. é que... Então, assim, tudo isso me deu força e nossa, eu senti uma força, assim, que eu nem sabia explicar da onde estava vindo tanta força. É claro que eu estava usando minha fé para transformar a dor em amor. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Mas era além, era além. Depois, quando eu cheguei, eu vi que era além. Que tinha uma corrente de oração em cima de mim absurda. Tava todo mundo torcendo para eu chegar, né? E eu sentia isso na água. E quando foi 3 horas da manhã que eu fiz 50 quilômetros, o meu técnico falou assim, olha, ela vai chegar lá em Morro, todo mundo vai aplaudir ela. Mas o que ela está passando aqui desde as 19 horas, no detalhe, é a gente que está vendo. Então eu quero agora aqui que todo mundo faça uma salva de palmas para ela de 1 minuto. E aí ficou 1 minuto, 13 pessoas, até o juiz bateu palmas. Aí aquilo, cara, foi, nossa, aquilo lá foi me dando uma força, assim, sabe? Uma força. E aí eu fui indo, e aí, então, aí quando eu fiz 50 quilômetros, estava quase, era 3 horas da manhã. Aí passou um pouco, clareou. Porque no verão, aqui, 4h30 já começa a clarear. E aí, então, já estava 10 quilômetros de morro. Então, o que eu encontrei aí? O Rio de Contas.
E aí, cara, foi muito difícil vencer esse rio. O rio é muito caudaloso mesmo, então a força muito significativa. E eu, cara, eu não conseguia sair do lugar. E quando eu saía, como as minhas hidratações, eu demorava 10 minutos, voltava tudo que eu tinha nadado, né? Aí foi dando, mas assim, aí eu fui trabalhando a mente e eu falava muito, gente, eu vou chegar. Uma coisa de ter paciência, eu vou chegar. Que ele passou o tempo todo, desde a hora que eu fui queimada, pensando, tira ou não tira ela d'água? Tira ou não tira ela d'água? Tira... Só que ele via que eu estava totalmente consciente, porque todas as minhas paradas, eu discutia alguma coisa de estratégia com o meu técnico. Teve algumas paradas até que a gente discutiu bem. Por exemplo, no Rio, né? No Rio, já tinha amanhecido, eu Rodrigo, pelo amor de Deus, vocês estão de frente no rio aqui, velho. Eu não tenho braço para encarar o rio de frente. Joga esse barco de lado para Morro, porque aí na frente de Morro de São Paulo é uma ilha grande, Morro, né? Aí Morro me dá um alento porque barra o rio, né? Aí o Rodrigo, meu técnico, velho, você tá deformada. Você não consegue, porque eu tava tão inchada da reação alérgica que até eu tava falando assim, sabe? Eu não tava nem falando direito. Meu Deus do E aí céu. ele falou pra mim, ele falou, cara, você tá deformada, nem falando direito você tá, e você tá me dando ordem. Bota a cara na água e vai nadar, que eu sei o que eu tô fazendo. E aí o juiz falou isso. O juiz falou, ele falou, olha, eu vi o tempo todo que você estava consciente. Eu via você discutindo estratégia com o seu técnico e você deu ordem todo mundo, todo tempo, Essa sabe? tá boa mesmo. Então tipo assim, até meu intestino é 5 horas da manhã, ele funciona, não tem jeito. E eu tô no mar nadando, não tem jeito. Aí deu 5 horas, eu falei, gente, 5 horas, viu? Aí o barco segue, eu fico para trás, faço lá, vou no banheiro. É Então, mesmo, Leca? então o juiz falou até isso. Falou até isso. Pô, você tava até consciente a ponto de seu intestino funcionar no horário que ele Meu funcionar. Deus, cara. E tudo isso sem parar, tipo, nadando, velho. Sem parar, tudo nadando. E daí a sacada final do meu técnico, ele pediu autorização para o juiz, faltando 5 quilômetros para chegar, e o juiz permitiu. Aí a lancha esticou até a praia e trouxe meus filhos, os 2 filhos meus na lancha. E aí eu tava nadando e eu comecei a ouvir, bora mãe! Nossa! Na hora que eu ouvi Aí, bora mãe, eu comecei a chorar na água. Aí eu pensei, não posso chorar, porque se eu chorar, saiu tudo o poço daquele que me da fortalece da cabeça. cabeça. Aí eu parei de chorar, mantive o tudo posso naquele que me fortalece, mas ali escutando. E nos filmes é muito curioso, porque eu tô me arrastando na água, mas na hora que eles começam a gritar bora mãe, até meu braço volta a sair da água, sabe? É É impressionante. lindo Eu não sei demais. da onde eu tirei essa força. E daí a sacada final. Ele pegou meu mais velho e botou no barco, guia. Pediu autorização do juiz, o juiz deixou. E ele botou o Pedro dentro do barco. Porque a lancha fica afastada, né? Na hora que ele botou o Pedro no barco, ele ainda lembrou. O meu mais novo tem labirintite. Então, quando eu vi ele na lancha, eu fiquei meio preocupada até, sabe? Aí ele Passar até mal. lembrou, ele falou, não posso pôr o João Vitor no barco, eu tenho que botar o Pedro Henrique, porque no barco é complicado. Botar o João Vitor no barco é uma semana no hospital depois. Aí ele botou o Pedro Henrique no barco, e aí eu vi o vídeo, esses dias, eu vi o vídeo na hora que ele bota o Pedro Henrique no barco. Ele fala assim, meu técnico, pessoal, todo mundo agora cala a boca, eu não quero ouvir ninguém mais. Aí ele vira pro meu filho e fala assim, Pedro, é com você agora, leva tua mãe até a areia. Falou assim. Aí o Pedro Cara, começa a é gritar. de arrepiar. Não, olha, eu não sei nem como eu tô conseguindo contar aqui sem chorar, Ai, mas assim. Aí o Pedro começa, bora mãe, bora mãe. E meus filhos são nadadores, né? Então ele, perna mãe, perna, porque ele via que eu não tinha braço mais, né? Perna mãe, perna, alonga, alonga. Ele mandava alongar o braço. Né? E aí uma hora ele falou assim, bora mãe, é muito mais difícil me criar. Ele jogou essa. Então aí, cara, eu fui indo, e aí eu cheguei. E aí é na uma hora que eu cheguei, figurinha.
na hora que eu cheguei, eu então estava com muita dor e onde eu mais sentia dor era meus pés, né? E eu falei pro André, eu falei pro juiz, cara, eu não vou conseguir pisar na areia, porque a regra era o seguinte, eu tinha que sair sozinha Da do água. mar, ficar de pé na areia e virar para ele e fazer assim. Ninguém poderia me ajudar, até que ele apitasse o final da prova. Aí eu falei, André, eu não vou conseguir pisar, porque meu pé tá doendo demais, eu não tô conseguindo. Aí ele falou para mim, não importa, você chega na areia do jeito que você conseguir, não importa. E daí eu fui, tentei de joelho, mas nem joelho eu consegui, eu cheguei engatinhando, porque nem de joelho eu conseguia. E aí quando eu cheguei engatinhando, eu saí na areia, aí na areia eu fiquei de joelho, levantei as mãos, ele deu o término do desafio, aí todo mundo me abraçou, eu me abracei na bandeira da Bahia, né? Como eu falei, Ai, foi eu lindo. me Eu considero vi esse baiana, vídeo. né? Soteropolitana. E aí eu falei algumas palavras, sentada ali, eles botaram uma cadeira para eu sentar, eu falei algumas palavras que eu agradeci muito, né, a comunidade Master de Nadadores da Bahia e do Brasil no geral, porque, como eu falei, essa conquista é nossa, né? Se eu conseguir foi porque todo mundo me ajudou. E dali eu fui direto para a pousada, que era ali na frente. A pousada propositalmente foi escolhida ali na frente da Praia 1. E o meu quarto era o primeiro quarto, propositalmente também, para eu nem subir escada, nada. E o socorrista da SAMU, ele já estava lá no meu quarto, me esperando. Aí meus filhos me carregaram. Eles tiraram o hipoglós daqui para baixo. Tira bem rapidinho com óleo de coco e uma toalha, vai tirando. Aí eles me deram um banho daqui para baixo, prenderam meu cabelo aqui com uma fita e eu fui atendida. Eu tomei Fenergan e Decadron de injeção e aí eu apaguei. Eu apaguei, mas eu tenho alguns flashes, assim, eu me lembro das pessoas fazendo massagem nas minhas mãos, nos meus pés. As meninas, né, do meu time, que eu fiquei no quarto com elas, porque aí não conseguiu achar. Eles tentaram muito, mas não achou minha veia, né, para deixar o soro na veia, então teve que me hidratar de 30 em 30 minutos. Então eu me lembro de 30 em 30 minutos a Eneida vir e me dar Pedialite, água de coco. Eu tenho uns flashes, né? E elas, minha família também, tava todo mundo ali no quarto, né? E aí depois elas me falaram que um dia a gente vai ter que ter a resenha do Fenergan, que elas não filmaram e respeito a minha pessoa, mas diz que eu falei besteira o tempo todo, diz que eu só falava bobagem. E eu não lembro assim das É o coisas, sabe? efeito, né, do remédio. Né? E aí eu fui acordar mesmo à noite, na sexta-feira à noite eu acordei, daí meus filhos, daí elas botaram uma cadeira no chuveiro, e me deram um banho sentada, aí que foi desembaraçar meu cabelo, né? E aí, mas assim, eu tava com muita dor ainda, muita dor, muita dor. E elas faziam massagem na mão, no pé, porque doía demais, demais. E assim, queimando. A dor é assim, ó. A dor parece que você tá numa fogueira Meu da Deus. cabeça aos pés. É uma queimadura de segundo grau, não sei, é uma dor muito grande. Assim, eu até me tremia de tanta dor, né? E aí no dia seguinte, no sábado, aí sim eu acordei melhor. Aí o meu fisioterapeuta fez 1 hora de liberação. Eu não tive nenhuma lesão muscular, não tive nada. Eu só estava assim um pouco pesada na cervical, ele liberou. E aí eu fui melhorando. Aí sábado à noite eu consegui dar uma caminhadinha com ajuda, né? Assim, de braço dado. Por ali no morro, fomos comer uma pizza. No domingo também, eu não saí do quarto. Eu só saí do quarto no sábado à noite. No domingo ainda fiquei de repouso. E no domingo de tarde eu voltei para Salvador, voltei de catamarão, horror, meu Deus do céu. Tava muito vento, o mar tava muito grande. Então o catamarã batia muito, todo mundo vomitando, uma loucura. Meu Eu não Deus. vomitei, eu não vomito, é muito difícil eu vomitar. Por isso que, assim, a reação alérgica foi bem. E aí, Pesada. na segunda-feira, eu já estava trabalhando, porque eu não tirei férias, né? Eu ganhei 3 dias no meu trabalho para fazer meu nado do banco de horas que eu tenho.
E eu não tirei férias, mas eu tenho oportunidade de trabalhar em home office. Então, na segunda-feira eu estava em casa já trabalhando de home office. E aí, como eu ainda sentia muita dor aqui, tudo, eu fui na minha otorrino, que é minha amiga, a doutora Thaisa, e ela fez um exame, ela botou um vídeo aqui pelo nariz e botou também pela garganta. E aí, realmente, eu tava com até a glote queimada, né? Por isso que eu tava sentindo muita dor, né? Aí foi uma sacola de remédio que eu tomei por 10 dias. Tinha até pastilha anestésica, porque doía muito e eu precisava falar, né? Eu estava trabalhando, eu tenho reuniões e também fazendo muitas lives e tal. Então ela me deu pastilha anestésica, me deu um spray anestésico para eu conseguir comer também, antibiótico, corticoide. Então, assim, hoje faz 20 dias que eu nadei, mas eu tô ainda em recuperação, né? Então, eu não tô 100%, né? Eu tô treinando bem pouquinho, 2 vezes na semana fortalecimento, 2 vezes a natação e treinando bem pouquinho mesmo, para poder ganhar resistência de novo, né? Ganhar imunidade. Tô fazendo ozonioterapia, ganhar imunidade devagarzinho, né? Como eu falei, né? Gradativamente para ser definitivo. Mas É isso assim mesmo, tá tudo dentro da normalidade. O que aconteceu comigo com as caravelas foi algo difícil, mas em nenhum momento eu cheguei perto de um risco de morte, nada aí. disso, porque eu tenho Entendi. filho, eu tenho filho, entendeu? Eu não ia deixar Uhum. chegar nesse nível, sabe? Então eu fiquei muito atenta, eu não tive falta de ar. Eu estava com um socorrista super preparado para me atender. Então, foi tudo calculado, tudo planejado, sabe? E o que eu estou passando hoje faz parte também. Do Faz parte também. processo de É. recuperação, né, Leca? Eu conversei com muitos ultramaratonistas desde então, né? Que têm muito mais experiência que eu. E todos passam por isso, ficam nesse processo de recuperação, que não é simples, é coisa de 3 meses. Não vou me recuperar em 15 dias e um mês. É 3 meses, então é ter paciência, né? E também agora ver quanto que eu emagreci e correr atrás do prejuízo. Porque eu falei, doutor, 10 quilos, doutor. Ele falou, quem pediu para nadar 60 quilômetros? Fui eu? Então não vem reclamar. Ele fala muito assim, sabe? Quem inventou Uhum. isso? Fui eu? Não, não reclama. Então não reclama, é. Aí eu falo, doutor, eu Caraca. tenho que perder os 10 quilos. Ele fala para mim, você levou 2 anos para engordar 10 quilos. Então não me venha querer perder esses 10 quilos em um mês que não vai acontecer. Então agora eu tenho que ver quanto que eu perdi, para ver quanto que falta perder, né? E traçar um plano, né, gradativo para voltar Sim, pro meu patamar aí. é isso aí. Gente, a gente ficaria aqui mais umas 2 horas. Mas a Aleca, como ela mesmo falou, pessoal, ela ainda está no processo de recuperação. E, Leca, só gratidão por compartilhar com a gente, né? Obrigada, Essa eu tua que história agradeço. que é linda, que é emocionante, que é inspiradora. Eu tenho certeza que você tem conseguido inspirar muita gente, né, durante agora com as lives, com os podcasts. E, cara, acho que tudo isso estava traçado para acontecer Não, mesmo. imagina, eu só queria ter histórias incríveis para contar para os E meus agora netos. E agora você tem, as cara. pessoas me param para falar: olha, eu voltei para a academia por sua causa. Isso. A minha doutora, doutora Thaisa, minha amiga, eu tenho ido nela, ela falou: Leca, hoje eu fiz minha personal e depois ela mandou correr 5 quilômetros na esteira e eu estava exausta. Eu falei: não vou correr. Aí eu parei, pensei em você, falei: não, eu vou correr sim, eu vou correr e foi e correu. Aí eu fico muito É feliz de ouvir isso, isso, sabe? cara, é isso. Muito. Olha eu hoje, né? E olha que, meu Deus, como eu te falei, Não, eu sou você, iniciante você da falou, iniciante. você falou. Foi, eu tava lá e hoje eu fui treinar só, não tinha professor. Eu fui só repassar as aulas, como eu sou iniciante, né? Bem iniciante. Aí eu falei, cara, tudo que a professora falou ontem eu vou fazer hoje. Aí fui lá e teve uma hora que eu disse, oh, meu Deus, eu vou embora. Aí eu falei, não, a Leca consegue, tá, vamos conseguir também esse negócio aqui. E aí, sabe? Juro, cara. Então, assim, acho que é um propósito enorme, Leca. Acho que você tem sido instrumento desse propósito para sua vida. Seus netos E vão eu ficar sou uma muito pessoa felizes. muito ordinária, no sentido da palavra ordinária. Sou bem comum, sou igual todo mundo. Eu trabalho pra caramba, eu tenho 2 filhos.
que é a coisa de longe, realmente a coisa mais difícil é educar dois seres humanos para o bem, né? É É isso muito aí. mais difícil do que nadar É 60 verdade. quilômetros. Eu tenho problemas financeiros, eu Tudo. sou igual a todo mundo. Então, se você tem um propósito, se você ama, se aquilo é um grande projeto para você, um grande sonho, faz acontecer. Porque sonhar pequeno dá tanto trabalho quanto sonhar grande. Então, vamos sonhar grande. É. Eu acho E vamos que essa realizar, porque sonho bom é sonho realizado, né? Eu acho que essa mensagem é a mensagem que fica, esse é o aprendizado que a gente tem, né, com essa live, é que, cara, tudo é possível, né, com muita disciplina, com muita força de vontade, mas tudo é possível, e é isso, Leca. Obrigado mesmo, obrigado a todos vocês, pessoal, que Obrigada, ficaram gente. Obrigada a aqui. quem tá aí. Eu não Ó, consigo ver a assim. galera tá aqui, ó. A Maíra falou, todo mundo tá falando muito. Essa mulher é show, uma inspiração. Cara, você é uma grande vencedora. Enfim, todo Obrigada, mundo aqui, obrigada. ó. Mãe, mas são filhos lindos e tão educados, Ai, falando dos seus filhos obrigada. aqui. Enfim, ó, tomou realmente uma proporção enorme. A gente quer você aqui em Maceió, lá no estúdio. Ai, Vamos bater um papo aí 3 horas. Quando você estiver em Maceió, dá um alô aí pra gente se eu falo, encontrar. eu aviso. Avisa mesmo. E é isso, tá? Um grande abraço para você. Tenha uma ótima recuperação. Obrigada. E, como eu te falei, volto a falar novamente. Esse espaço aqui também é seu, tá? Para o que você precisar Obrigada. divulgar, a gente tentar correr atrás de patrocínio, enfim, a gente Meu tá próximo junto. desafio é os 7 oceanos. E aí Olha eu para preciso de isso, minha gente. patrocínio. Diga aí, 7 oceanos. A gente São vai as falar 7 sobre isso. travessias mais casca-grossa do planeta. Todas são Meu fora do Deus. Brasil. Pois é. Enfim, você vai conseguir, a gente não tem dúvida disso. Vai dar tudo Eu também certo. Aí a gente vai fazer. tenho certeza que eu vou conseguir. Vai, Tenho você certeza. vai sim, com certeza. Então é isso, Leca. Um cheiro, viu? Muita admiração, muito Um respeito prazer por você. enorme, viu? Falar com você, te Ai, conhecer. de verdade. Um abraço bem grande para você, toda a equipe e todo mundo que tá aqui, gente. Ó, essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, tá, Leca? Tá. Alguém me perguntou aqui. Você pode me mandar o link depois? Posso, com Tá, certeza. A gente vai juntar as duas partes, a gente parou, né, e retomou. A gente vai juntar as partes e coloca lá. E aí eu tá, mando para você mandar para todo mundo. A gente vai divulgar tá, ainda bastante ela, tá, tá bom? tá. Beijo. Beijo, Beijo. galera. Obrigado Tchau. por todo mundo pela Obrigada. Tchau, presença. gente. Tchau, Obrigada. Boa gente. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.